Era noite de lua cheia em São Luís, no povoado Maracanã, e eu voltava para casa depois de uma farra no povoado vizinho. O vento fresco da zona rural, com o cheiro de terra úmida, me fazia sentir um pouco mais só, ainda mais depois de tanta cachaça. A lua brilhava forte, clareando a estrada de terra à minha frente. Mas a tranquilidade da noite, que normalmente me dava uma sensação de calma, hoje parecia mais vazia. Eu estava cansado, o corpo pesado e a cabeça ainda meio tonta. Mas o caminho era curto, e eu sabia que logo chegaria à minha casa. Eu morava num pequeno casebre na beira do mato, onde o único som que se ouvia é o das folhas se mexendo com o vento e o canto distante dos animais. Não havia muito mais por ali, exceto as casas de outros trabalhadores e pequenos sítios. Aquele era um lugar simples, sem muito movimento, e até mesmo o povo da cidade grande considerava a vida ali um tanto árida. Mas era meu refúgio. Enquanto seguia pela estrada de terra com a lua iluminando meu passo, vi uma figura à distância, parada no meio do caminho. Uma porca, grande, de pelagem escura, estava ali, imóvel, olhando para mim, e ao redor dela, 7 leitõezinhos. Eram tão pequenos que pareciam se mover juntos, como uma só massa de pelo. Algo estranho me ocorreu naquele momento. Uma sensação incômoda, como se aquela cena não fosse natural. Fiquei observando, mas quanto mais me aproximava, mais algo não parecia certo. Aquela porca, seus olhos estavam brilhando com uma intensidade vermelha, como se algo estivesse queimando dentro deles. E os leitõezinhos não eram como os que eu conhecia. Algo nos seus movimentos estava errado. À medida que me aproximava da porca, um arrepio percorreu minha espinha. Ela estava parada ali, imóvel, como uma estátua, seus olhos fixos em mim. Mas à medida que o brilho da lua refletia nos olhos dela, percebi algo que me fez parar imediatamente. Os olhos não eram comuns. Brilhavam com uma cor vermelha intensa, como brasa ardendo no escuro. Um brilho que não deveria estar ali, algo que parecia irreal. Eu tentei afastar o pensamento, continuar andando, mas o que vi a seguir não me deixou. Os 7 leitõezinhos, até então pequenos e inofensivos, começaram a mudar diante dos meus olhos. Suas patas se alongaram e os focinhos, que antes eram arredondados, ganharam uma forma estranha, mais parecida com a de um ser humano. Aqueles animais que estavam ali ao meu redor já não eram mais leitões. Eram algo diferente. Algo que não pertencia àquele lugar. Algo que não devia existir. Senti um desconforto crescente, uma sensação que não conseguia explicar. As imagens que se formavam diante de mim não faziam sentido, mas ao mesmo tempo eu não conseguia desviar o olhar. A porca, que até então parecia apenas uma figura inofensiva, agora tinha uma presença ameaçadora. Seus olhos continuavam a brilhar com aquele vermelho, e os leitões ao seu redor continuavam a se transformar, suas expressões cada vez mais humanas, grotescas. Foi quando a porca abriu a boca. Uma boca que parecia não ter fim, cheia de dentes grandes demais para um simples animal. Aqueles dentes não eram de um ser comum. Eram dentes de algo que eu jamais imaginaria encontrar. Eu me senti preso ali, como se algo invisível estivesse me observando. A sensação de estar sendo vigiado era insuportável. Tudo ao meu redor parecia mudar, e a realidade, aos poucos, parecia escorregar entre meus dedos. Os leitões começaram a se mover.
Suas formas, antes pequenas e inofensivas, agora estavam mais altas, suas patas alongadas e os rostos deformados. O mais estranho, porém, foram as vozes. Elas não eram mais os sons típicos de animais, mas risadas finas e zombeteiras, como se algum espírito estivesse a se divertir com a minha presença. Cada gargalhada cortava o ar com um tom de escárnio que me deixava inquieto, como se zombassem de minha fraqueza. A cada movimento dos pequenos monstros, a sensação no ar ficava mais densa. O ambiente, antes calmo e silencioso, agora parecia pesado, quase como se o próprio ar estivesse se tornando insuportável. Comecei a sentir um peso nas minhas costas, algo invisível, que parecia me puxar para trás. A respiração ficou mais difícil e meus pés, que antes seguiam firmes no chão, agora pareciam afundar na terra, como se a própria estrada me impedisse de avançar. Tentei me mover, mas o meu corpo não respondia. Era como se o medo e o cansaço se fundissem com a pressão invisível que vinha de todos os lados. Cada passo era mais difícil que o anterior, e eu não sabia se estava ficando fraco demais para resistir ou se algo sobrenatural estava me retendo ali. Eu me sentia paralisado, como se a própria noite estivesse me segurando. Foi então que, no auge do desespero, tomei a decisão de fugir. O instinto foi mais forte, mas algo dentro de mim sabia que isso não seria o suficiente. Algo estava errado naquele encontro, algo que não podia ser explicado, e eu não tinha mais controle sobre a situação. A cada passo que eu dava, algo estranho acontecia. Tentava me mover, mas a sensação de que o tempo estava desacelerando me envolvia de maneira sufocante. Era como se o mundo ao meu redor se esticasse, ficando mais lento e distante. O peso nas minhas costas se intensificava, não mais físico, mas espiritual. Algo invisível parecia estar me pressionando de dentro, como se minha alma fosse o alvo de uma força maior. Foi então que percebi. A porca e seus leitões não eram criaturas comuns. O que estava diante de mim não tinha explicação. Eles não se limitavam à realidade que eu conhecia. Eu não estava apenas enfrentando um animal deformado, mas algo que desafiava a lógica, algo que tinha controle não apenas sobre o espaço, mas também sobre o meu próprio corpo. Minha mente tentava processar o que estava acontecendo, mas eu já não conseguia distinguir a realidade da ilusão. Cada movimento que eu tentava fazer era interrompido por uma força invisível que me retinha, como se houvesse correntes invisíveis me amarrando ao solo. O terror era crescente, não apenas pelo que via, mas pela sensação de impotência diante da situação. Eu já não sabia mais se era eu quem tentava escapar ou se era algo mais que me prendia ali. Os leitões agora não eram mais criaturas de forma animal. Eles haviam se transformado em seres humanos deformados, com corpos disformes e rostos grotescos, quase irreconhecíveis. Cada um deles parecia se mover com um propósito, se aproximando de mim com uma rapidez que eu não compreendia. Eu tentei correr, tentei desesperadamente me afastar, mas por mais que me esforçasse, a distância entre mim e a porca não diminuía. Ela permanecia ali, imóvel, e seus filhos, com suas formas distorcidas, se espalhavam pelo mato. Cada movimento parecia ser vigiado, como se a própria terra estivesse contra mim. Eu não tinha mais controle, e a fuga se tornava impossível. O pânico tomou conta de mim de uma forma que nunca imaginei sentir. A cada respiração, o medo parecia me consumir mais, e eu sabia que,
Se não fizesse algo agora, aquela força invisível acabaria com qualquer chance de sobrevivência. Então, vi a cerca de arame farpado ao longe. Ela parecia pequena, mas naquele momento era a única saída que meus olhos podiam ver. O matagal estava denso ao meu redor e eu sabia que, se continuasse por ali, acabaria perdido na escuridão. A cerca era minha única opção. Com as pernas trêmulas e a mente em frangalhos, fui em direção à cerca. O som das risadas finas dos leitões se tornava mais forte, mais próximas, como se estivessem me seguindo, me observando a cada passo. Não havia mais tempo para hesitar. O arame farpado se enroscou nos meus braços e eu forcei o corpo a passar por entre as lâminas afiadas. Cada movimento era um sofrimento. As farpas cortaram minha pele e a dor percorreu todo o meu corpo, mas a dor física foi eclipsada pela pressão sobrenatural que me perseguiam. Eu me sentia mais fraco a cada segundo. No entanto, mal consegui passar por uma parte da cerca e algo me puxou de volta. Era como se as mãos invisíveis dos leitões estivessem me agarrando, me retendo, me arrastando para trás. Eu tentei me soltar, mas as forças que me envolviam pareciam cada vez mais poderosas. O matagal ao redor se tornou mais escuro e fechado, e a sensação de estar sendo engolido por algo imenso, algo que não pertencia a este mundo, só aumentava. Eu estava enfraquecido, meu corpo em carne viva, e mesmo assim não conseguia escapar. A cerca de arame parecia não ser mais uma opção, mas uma armadilha cruel. Estava cada vez mais perdido, e o desespero começava a tomar conta de minha mente. À medida que o matagal se fechava ao meu redor e os risos finos dos leitões se misturavam ao vento, uma verdade dolorosa começou a se formar em minha mente. Os leitõezinhos não eram simples criaturas. Eles não eram filhos da porca. Eram homens, almas perdidas, como eu, que caíram na mesma armadilha. Uma armadilha que se estendia além de minha compreensão. Aqueles seres deformados, com rostos distorcidos e corpos grotescos, eram os fantasmas de homens que, assim como eu, haviam sido atraídos pela porca. Eles haviam sido consumidos por sua maldição, transformados em sombras, e agora se arrastavam sem descanso no limbo entre os vivos e os mortos. Eu olhei para as árvores ao meu redor e algo começou a se mover entre elas. Figuras, sombras humanas, distorcidas, se destacavam na escuridão. Ao princípio parecia que eram apenas fragmentos da noite, mas quando olhei mais de perto, o horror tomou conta de mim. Eram os corpos dos antigos que haviam desaparecido, vítimas da mesma entidade que agora me perseguia. Eles estavam lá, vagando no mato, aprisionados por uma força além de tudo o que eu conhecia. O peso da maldição me caiu como uma marreta. Eu não era o primeiro a ser arrastado para este fim, e com certeza não seria o último. O ciclo era eterno, e a porca, com seus olhos vermelhos como brasa, não cessaria. A cada um que caía em suas garras, ela os transformava, e a dor que eu sentia agora era a mesma que todos os outros antes de mim haviam experimentado. Eu tentei resistir, tentei encontrar forças para lutar contra o que me cercava, mas a verdade estava diante de mim. Já não havia mais escapatória. O inevitável estava se cumprindo. Eu era parte daquela maldição e não havia mais forças dentro de mim para continuar. Com um último impulso de vontade, consegui me afastar, ainda cambaleando daquelas criaturas. O medo e o cansaço haviam me consumido, mas a única coisa que eu queria agora era escapar, fugir para longe daquela maldição.
Os risos finos e zombeteiros dos leitões ecoavam atrás de mim, mas de alguma forma consegui alcançar a estrada principal. Quando o asfalto apareceu diante de meus olhos, eu soube que tinha deixado a porca e seus criados para trás. Eles desapareceram nas sombras, como se nunca tivessem existido, e o silêncio tomou conta do ambiente. Cheguei em casa ferido, com os braços e pernas cheios de cortes das farpas da cerca. O corpo estava exausto, mas a minha mente não conseguia descansar. Tentei contar a minha história a quem quisesse ouvir, mas a maioria riu de mim, como se tudo não passasse de um pesadelo causado pela bebida ou pela exaustão. Mas eu sabia o que vi. A porca dos 7 leitões era real, e o que aconteceu naquela noite era algo que ninguém poderia entender. Não importava o quanto tentassem me convencer de outra coisa. A lembrança da porca, com seus olhos vermelhos e seus criados deformados, me assombra até hoje. Mesmo que as pessoas não acreditem, eu sei o que vivi. E pelo que ouvi, ela nunca mais apareceu naquelas bandas. Mas o medo ainda está no ar, e o povo da região fala com um receio cauteloso sobre ela. A história de Zé Bento, como tantas outras, fica marcada na memória daqueles que escutam. E o mistério, como sempre, permanece sem resposta. Eu sou Tião Correia, trabalho em São Luís, mais precisamente no povoado Rio dos Cachorros, onde a vida corre tranquila, mas solitária. A roça é o meu refúgio e minha prisão ao mesmo tempo. À noite, cuido dos porcos, uma tarefa simples, mas que exige toda a atenção do mundo. O campo, com suas noites longas e silêncios, sempre me deixou desconfiado. Não havia vizinho por perto, nem alma viva para socorrer. O medo, aqui, se transforma em companheiro constante. A chuva batia forte, quase parecendo gritar de tão intensa. A água corria pelas valas e o vento, como um lamento, se arrastava entre as folhas secas do mato. Eu caminhava de um lado a outro, alimentando os porcos e ajustando as cercas, mas o som da tempestade parecia me engolir. Cada estalo de galho, cada passo da chuva, fazia com que eu me sentisse vigiado. A cada momento, os sons pareciam mais altos, mais estranhos, e algo me dizia que não estava mais sozinho ali. Foi quando ouvi um barulho distante. Não era o som normal do vento ou da chuva. Algo entre as árvores, uma presença que parecia rastejar, um estalo, mais agudo, como se alguém estivesse a me observar. Eu parei, imóvel, e o medo me tomou. Por instantes pensei em ignorar, mas a sensação de que algo me espreitava se intensificava. E no fundo da alma sabia que não podia mais voltar a casa sem ao menos olhar. Tomei uma decisão, mas algo dentro de mim, não sei bem o que, me fez hesitar. O som continuava lá, do outro lado, e por mais que eu quisesse, não consegui dar mais um passo. Algo me dizia que, se fosse mais adiante, a roça jamais seria a mesma. A chuva não dava trégua. O barulho das gotas batendo no telhado da casa e nas folhas das árvores ao redor preenchia o silêncio da roça. Eu estava novamente na parte dos fundos, cuidando dos porcos. A noite parecia comum, mas algo estava diferente. Eu sentia isso no ar, como uma pressão, um peso na minha cabeça que não me deixava pensar direito. Tentava me concentrar no trabalho, mas os estalos dos galhos quebrando e o farfalhar da vegetação estavam me deixando inquieto. A cada som, minha mente ficava mais agitada. O vento assobiava forte, arrastando a terra e deixando a sensação de que algo estava ali, observando.
Eu olhava de um lado para o outro, tentando não demonstrar que a minha paz estava começando a ser quebrada. Cada estalo parecia mais próximo. De repente, um som diferente, mais baixo e quase abafado, cortou a noite. Como se alguém estivesse se arrastando por entre os arbustos. Algo que não deveria estar ali. Olhei para os lados e, por um momento, me senti vigiado. O clima estava estranho, uma sensação de alerta que não conseguia entender. Fechei os olhos por um instante, buscando racionalizar o que estava acontecendo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, outro som me fez congelar. Murmúrios baixos, palavras que não faziam sentido, como se alguém estivesse sussurrando para si mesmo, sem que eu pudesse entender. Não havia ninguém por perto, mas a sensação de que algo se aproximava era forte. Com o coração batendo mais rápido, decidi ir até o galpão. Talvez fosse algum animal, algo normal. Mas quando entrei e acendi a lanterna, meu corpo paralisou. No chão havia um vestígio de sangue. Não muito, mas suficiente para gelar os ossos. O que teria causado aquilo? Olhei ao redor, mas não vi mais nada. O vento aumentava e, com ele, a minha sensação de perigo. Decidi voltar para a casa. Mas a inquietação só aumentava à medida que eu sentia que o que quer que estivesse ali ainda estava me observando, esperando. Meu coração batia descontrolado. A inquietação não me deixava em paz. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim me dizia que precisava ir mais fundo, investigar aquele mal-estar que me consumia. Decidi deixar a casa e me afastar mais da segurança das paredes. A noite estava mais escura e a chuva agora caía mais leve, quase como um suspiro abafado. O vento ainda sibilava nas árvores e os sons da noite pareciam agora mais intensos, como se tudo estivesse conspirando contra mim. À medida que avançava, um pressentimento estranho tomava conta de mim. Parecia que algo me chamava, puxando-me para o desconhecido. A sensação de ser observado nunca me abandonou, e o vazio no meu peito só aumentava. A cada passo, o silêncio da roça se quebrava com um estalo de galho, um sussurro quase imperceptível, até que, entre as sombras das árvores, algo se destacou. Uma figura alta e magra começou a emergir das trevas. Seus movimentos eram lentos, quase como se estivesse deslizando pelo chão. O rosto estava pálido, com a pele amarelada como se não fosse humano. Os olhos, fundos e sem vida, refletiam um brilho estranho, quase hipnótico. E o sorriso, aquele sorriso, era grotesco, deformado, e parecia podre, como se algo em sua boca estivesse apodrecendo há muito tempo. Ele se aproximava de mim sem pressa, como se fosse inevitável. Eu queria correr, mas meu corpo estava paralisado. O ser falou, suas palavras eram incompreensíveis, mas de alguma forma eu soube que se dirigia a mim. Ele levantou a mão e viu uma faca grande, suja de sangue, que refletia a luz da minha lanterna. "Só quero teu fígado, moço", sussurrou ele, com uma voz arrastada e fria. Foi o que me fez despertar do transe. Aterrorizado, dei meia volta e corri, sem olhar para trás. Cada passo que eu dava parecia ser seguido, e a sensação de que ele estava mais próximo aumentava. Não sabia como, mas sentia que algo sobrenatural me perseguia, mais rápido do que qualquer homem poderia. E eu não sabia até onde minha força aguentaria. Corri sem saber para onde estava indo, apenas fugindo daquele monstro, daquilo que estava me caçando. O terreno irregular da roça, com suas raízes expostas e buracos ocultos, tornava a corrida ainda mais difícil.
Cada passo era uma luta. Meu corpo já estava cansado, mas o medo me empurrava para a frente. Eu tropeçava nas pedras, mas me levantava rapidamente, sem tempo para pensar. Apenas corria. Os sons de meus passos eram abafados pelo barulho do vento, mas os passos que vinham atrás de mim eram nítidos, rápidos e ininterruptos. Eles não paravam. A cada curva que eu dava, sentia que ele estava mais perto. Aquele ser, aquela presença insana, não me dava trégua. Não importava se eu me escondesse atrás de uma árvore ou me jogasse no chão. A sensação de que estava sendo seguido nunca se afastava. E então, os barulhos ficavam mais altos, rios de galhos quebrando, folhas sendo rasgadas, algo que se movia rápido, muito mais rápido do que eu. Meu peito estava apertado, minha respiração ofegante, e o medo de ser alcançado era tanto que quase não consegui me concentrar. Em um momento de desespero, dei uma olhada para trás. Não vi nada, mas senti a pressão, como se a criatura estivesse a poucos metros de mim. Pude ouvir sua respiração arrastada e o chão parecia tremer sob seus passos pesados. De repente, meus pés me conduziram até uma clareira. Sem pensar, me atirei para o lado, me escondendo entre as árvores altas e as sombras. O Papa Figo passou correndo, sem me ver. Ele passou tão perto que pude ouvir o som de seu sorriso podre. Fiquei imóvel, esperando o perigo passar. Quando finalmente consegui voltar para casa, a única coisa que eu sabia era que aquele ser ainda estava lá fora, à espreita. O dia seguinte chegou e, com ele, um peso ainda maior sobre os meus ombros. Eu sabia que não podia continuar vivendo naquele medo sem entender o que tinha acontecido. Precisava falar com alguém, alguém que soubesse mais do que eu sobre o que encontrei naquela noite. Quando a luz do dia iluminava a roça, a realidade do que vi parecia mais distante, mas o medo continuava a me corroer. Fui até o bar do povoado, onde alguns dos trabalhadores e moradores se reuniam para conversar. Eu sabia que ouviria coisas estranhas, mas não estava preparado para o que estava prestes a descobrir. Perguntei a um homem mais velho, que parecia ter visto muito da vida, se já tinha ouvido falar de algo como o que eu enfrentei na noite passada. Ele me olhou com um sorriso amargo, como se tivesse esperado aquela pergunta. "Ah, o Papa Figo", ele disse, com um tom baixo e grave. "É uma história antiga aqui da roça. Dizem que ele aparece nas noites chuvosas, quando a escuridão está mais densa. Ele não é um homem, mas um espírito amaldiçoado, uma entidade que se alimenta das almas perdidas. Seu prazer é arrancar o fígado de suas vítimas." As palavras dele soaram como um eco no meu peito. Ele me contou que o Papa Figo era conhecido por caçar aqueles que, por qualquer razão, se perdiam na escuridão. Pessoas que, como eu, estavam sozinhas, vulneráveis. A criatura surgia em noites como a que passei, quando as almas já estavam à mercê de seus olhos sombrios. Eu senti um arrepio, como se estivesse mais perto de entender a verdade que já conhecia, mas não queria aceitar. Eu não estava diante de um pesadelo. O que encontrei na roça era real e mais mortal do que qualquer história de terror. Agora, eu sabia o que me esperava, e algo dentro de mim dizia que o confronto estava por vir. Eu não podia mais viver com o medo correndo solto dentro de mim. Sabia que algo tinha que ser feito. As histórias dos mais velhos, as palavras daquele homem no bar, todas apontavam para o mesmo caminho.
O Papa Figo não seria fácil de enfrentar, mas havia uma maneira de afastá-lo, mesmo que temporariamente. Eu precisava agir, e rápido. A noite já estava caindo, e a roça parecia ainda mais silenciosa do que o normal. Algo me dizia que ele viria, que ele sentia a minha presença, a minha decisão. Preparei o que pude encontrar. Peguei uma faca de cabo de madeira, afiada o suficiente para cortar carne, e então lembrei-me do feitiço que o homem me contou. Um ritual simples, mas que exigia concentração. Fui até o galpão, peguei alguns ramos secos, um pouco de sal grosso e, com mãos trêmulas, preparei a armadilha. Não era nada grandioso, mas acreditava que a combinação da faca e da magia poderia me dar uma chance. O céu estava negro e a chuva voltava a cair mais forte. A roça parecia em total silêncio, mas eu sabia que ele estava lá, me observando. E de repente, o silêncio foi quebrado. Surgiu, mais uma vez entre as sombras, o Papa Figo. Mas ele estava diferente. Seus olhos estavam mais intensos, quase selvagens, e sua presença mais forte, como se sentisse que eu estava preparado para enfrentá-lo. A criatura avançou lentamente, mas o ódio em sua expressão não era mais disfarçado. Eu sabia que ele estava ali para me devorar, para arrancar o que restava de mim. Seus passos eram pesados, e a faca em minhas mãos parecia ser a única coisa entre nós. Ele falou, dessa vez com mais raiva: "Teu fígado, moço, é meu." Senti o medo crescer, mas não podia recuar. Falei o feitiço, palavras que não entendia bem, mas que os mais velhos juravam que funcionavam. A criatura parou, como se estivesse sendo retida por algo invisível. Num impulso, joguei sal grosso em sua direção e avancei com a faca, atingindo-o no peito. Ele gritou, um som grotesco, mas sua pele não se rasgou. A lâmina só fez uma pequena ferida, mas já era o suficiente para ele retroceder. Com um sorriso podre, o Papa Figo desapareceu nas sombras da noite, deixando apenas o eco de sua promessa. Voltarei, moço. Exausto, caí de joelhos. Eu tinha vencido aquela batalha, mas sabia que ele voltaria. O que restava agora era sobreviver até o próximo confronto. A verdadeira luta estava longe de terminar. Eu voltei para casa, mas não da mesma forma que antes. O peso do que acontecera me seguia como uma sombra, e o medo que senti não se afastava com o amanhecer. O Papa Figo ainda estava lá fora, aguardando o momento certo para me pegar. Eu sabia que ele voltaria. Sentia que ele não desistiria até que tivesse o que queria. O que mais eu poderia fazer? Eu tentava me convencer de que aquela batalha tinha sido o fim, mas a verdade era que eu não estava mais seguro. Passei o dia trancado dentro de casa, mas a sensação de ser observado nunca me deixou. Cada ruído, cada sussurro do vento me fazia olhar para as janelas com desconfiança. A ideia de continuar naquela roça, sabendo que o Papa Figo ainda estava por perto, tornou-se insuportável. Tinha que ir embora. Não importava o que deixaria para trás, a vida ali já não era mais minha. Preparei minhas coisas e, quando a noite chegou, saí em silêncio, sem olhar para trás. A estrada que me afastava da roça parecia infinita. Eu caminhava, mas uma parte de mim ainda estava lá, entre as sombras, esperando pelo que fosse acontecer. Quando alcancei uma colina, parei por um momento e olhei para o povoado distante. O céu estava carregado, mas algo me fez parar. Lá, no horizonte, em meio à escuridão, eu vi uma sombra. Não era uma árvore nem uma nuvem. Era algo mais, algo familiar.
algo que me observava. O Papa Figo ainda estava por perto, e ele sabia onde eu estava. Era uma tarde abafada de julho de 1990. O calor era insuportável e o ar parecia quase denso, como se quisesse aprisionar tudo ao seu redor. O sol, implacável, castigava a terra árida do interior do Maranhão. Eu, seu Carlos, estava mais uma vez parado na beira da estrada, preparando a velha carreta para mais uma viagem solitária. Aos 45 anos, eu já conhecia bem os atalhos e as estradas poeirentas que ligavam São Luís ao interior. Cada quilômetro percorrido, cada parada feita, parecia uma rotina repetida, sem surpresas. Mas naquele dia, algo estava diferente. A poeira levantada pelos pneus da carreta flutuava no ar quente, criando uma nuvem que se dissipava lentamente. O barulho do motor, roncando a pleno pulmão, preenchia o silêncio daquela estrada vazia. Eu apertava os parafusos da carga com a mesma precisão de sempre, mas uma sensação estranha me rondava. Uma sensação que eu não conseguia nomear, mas que estava lá, persistente, como uma sombra a me observar. Os braços calejados, a pele queimada pelo sol e os cabelos grisalhos escondidos sob o chapéu de palha, tudo isso fazia parte de mim, da minha rotina. Mas naquele dia havia algo de novo. Não sabia dizer o quê, mas algo me incomodava. O calor, a quietude da estrada, a falta de movimento, a sensação de que a viagem não seria como todas as outras estava ali, embora eu não soubesse como aquilo se concretizaria. A estrada à minha frente parecia não ter fim. E ainda assim, algo dentro de mim murmurava que esse caminho, embora tão conhecido, me conduziria a um destino que eu não poderia prever. A estrada parecia infinita, uma longa fita de terra que se estendia sob o sol impiedoso. O calor abrasante me fazia sentir o peso da viagem, como se a própria estrada estivesse tentando me consumir. Eu não via ninguém há horas, apenas a poeira que se erguia do asfalto e o som monótono do motor da carreta. A solitude daquelas estradas não me incomodava, mas naquela tarde, uma sensação estranha começava a se infiltrar em minha mente. Aos poucos, meus olhos começaram a se ajustar à monotonia do caminho. Foi então que a vi. Uma figura magra, encurvada, de aparência frágil, estava parada à beira da estrada. Seus cabelos eram brancos como a neve e seu vestido, simples e sujo, balançava levemente com o vento quente. Ela levantava a mão pedindo carona, como tantas pessoas que já vi ao longo dos anos. Mas algo na postura dela me causou um calafrio. Eu, sempre disposto a ajudar, não hesitei. Sabia que era a coisa certa a fazer, mesmo em um lugar tão desolado. A minha carreta parou com o barulho dos freios rangendo e eu a observei de relance enquanto ela se aproximava. Seus passos eram silenciosos e quando entrou no caminhão não disse uma palavra. Era como se soubesse exatamente o que fazer, como se não precisasse de nenhuma indicação. O ar na cabine ficou pesado, mais denso, quase como se a presença dela tivesse trazido algo mais com ela. Tentei puxar conversa, mas a mulher parecia não me ouvir. Sua cabeça estava inclinada ligeiramente para a janela, e seus olhos, embora vazios, pareciam olhar para algo distante. Algo que não era eu. A estranheza daquela situação se instalou lentamente, e um desconforto crescente tomou conta de mim. Eu não sabia por quê, mas dentro de mim, algo me dizia que eu não deveria ter parado. O silêncio na cabine do caminhão era denso, quase palpável. Eu tentava puxar conversa, falando sobre a viagem, sobre o calor que nos consumia, mas ela não dizia nada.
Seus olhos estavam fixos na estrada, sem desviar um único segundo, como se não me visse ou, pior ainda, como se eu não fosse nada para ela. Cada palavra minha se perdia no ar quente que preenchia o espaço entre nós. A sensação de desconforto só aumentava. Eu a observava com mais atenção agora, tentando entender o que estava acontecendo. Seus movimentos eram rígidos, quase mecânicos. O jeito como ela se sentava, como se estivesse paralisada, e como seus dedos, finos e pálidos, estavam repousados sobre o colo dela, tudo isso me fazia sentir que ela não era uma pessoa comum. Como se o calor da estrada e o cansaço da viagem não a afetassem de maneira alguma. Olhei para o retrovisor, buscando algo que quebrasse aquela solidão. Mas a estrada estava vazia, como sempre. Nenhum outro carro, nenhum sinal de vida. Apenas a imensidão daquele caminho sem fim à nossa frente. O vento levantava pequenas nuvens de poeira, que logo se dissipavam, mas nada parecia real naquele momento. Aquele silêncio, a falta de resposta dela, me deixava cada vez mais inquieto. Era como se estivéssemos imersos em uma realidade separada, onde nada mais importava. Eu não sabia o que pensar, mas a sensação de que algo estava errado se aprofundava. Cada segundo ali dentro parecia pesar mais, e a estranheza da mulher só aumentava o mistério. Eu tentei mais uma vez puxar conversa. Tentava entender o que estava acontecendo ali. O calor fazia meu corpo suar em rios, mas a mulher parecia imune a tudo. A cabine, abafada e quente, parecia não tocá-la. Eu perguntei sem muita esperança de onde ela vinha, o que a trazia até aquelas estradas desertas. Ela olhou para mim, mas foi apenas um olhar vazio, como se eu fosse parte de uma paisagem sem importância. Estou indo para casa, ela respondeu com uma voz rouca, tão sem emoção quanto sua expressão. Aquela resposta vaga, sem detalhes, me deixou inquieto. Casa era um conceito distante, vago, mas parecia suficiente para ela. Como se de alguma maneira ela soubesse exatamente o que estava fazendo. E de repente, eu não estava mais tão certo de que isso era uma simples viagem de carona. O que me deixou mais desconcertado foram os pequenos detalhes que eu começava a perceber. A mulher não parecia incomodada com o tempo, nem com a viagem em si. Seus olhos, antes um pouco inexpressivos, agora pareciam completamente vazios, como se não houvesse vida dentro dela. Ela não se movia, não respirava mais profundamente, como se fosse uma estátua que apenas se mantinha ali, imóvel, observando a estrada. E quando ela olhava para a paisagem, não era como eu, que via o sol se esconder no horizonte, o campo seco passando rapidamente. Não. Ela olhava para algo distante, como se estivesse em um lugar diferente. Foi nesse momento que notei algo ainda mais estranho. O painel de controle do caminhão piscou, um lampejo fraco de luz, e o motor hesitou, emitindo um som abafado, como se estivesse com dificuldade para funcionar. Eu dei uma olhada rápida no painel e percebi que o caminho à minha frente continuava tão vazio quanto sempre fora. Mas algo dentro de mim dizia que a estrada, antes familiar, agora me levava por algo que não podia compreender. A sensação de desconforto foi tomando conta de mim. O caminhão já não parecia o mesmo. A estrada, antes aberta e simples, agora parecia uma prisão, como se eu estivesse sendo guiado por algo além da minha compreensão. Algo ou alguém. O caminhão, antes roncando firmemente na estrada, agora parecia vacilar, como se estivesse cansado.
A luz interna começou a piscar, um sinal fraco que mal iluminava o interior da cabine, dando à cena uma aura ainda mais sombria. Eu olhei para o painel, tentando entender o que estava acontecendo, mas o motor já dava sinais claros de falha. O som do motor falhando era abafado, e o tremor da carreta me fez sentir um calafrio subir pela espinha. Foi quando olhei para o banco do passageiro onde a mulher estava momentos antes. O assento estava vazio. A princípio, pensei que ela tivesse apenas se acomodado melhor, ou talvez estivesse dormindo. Mas algo dentro de mim sabia que não era isso. O ar, que antes estava quente e abafado, parecia agora mais denso, mais gelado, e a sensação de que a cabine estava sendo tomada por uma presença fria era quase insuportável. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu parei o caminhão abruptamente à beira da estrada, sem pensar. Desci rapidamente, o chão de terra esquentando sob meus pés. O som das minhas botas ecoava na vastidão silenciosa, mas nada parecia real. Nenhum som além do meu próprio respirar. Eu corri para o outro lado do caminhão, procurando por ela, por qualquer sinal de que a mulher tivesse saído. Mas não havia nada. Nenhuma pegada na poeira, nenhum sinal de movimento. A estrada estava vazia. Aquela quietude, aquele silêncio imenso, parecia me engolir. Eu olhei para trás, para a cabine, e a sensação de estar sendo observado me atingiu com força. Não havia explicação para o que eu sentia. A mulher tinha desaparecido, sem deixar rastros. Tudo estava como antes, mas ao mesmo tempo nada estava como antes. Eu sabia então. Algo muito além de uma simples carona havia acontecido. Algo que não tinha explicação. Algo que não queria ser explicado. A estrada à minha frente, que sempre conheci tão bem, agora parecia mais uma armadilha. Eu tinha entrado em um caminho sem volta, guiado por uma força que eu não podia entender, e mais importante, por algo que não tinha mais explicação. Voltei para o caminhão, os passos lentos e pesados, como se a estrada sob meus pés tivesse se transformado em um campo de areia movediça. A cabine estava fria agora, o ar mais espesso, como se algo tivesse sido tirado dali, algo importante e irrecuperável. Não havia mais a presença dela, mas o vazio que deixara atrás de si parecia tomar conta de cada canto. O motor, embora ainda hesitante, havia parado de falhar, e o caminhão, de alguma forma, permanecia ali, imóvel, na mesma estrada. Meu coração batia descompassado, e minha mente se retorcia tentando encontrar uma explicação. Mas não havia explicação. Não podia ser uma piada, nem um erro. Não havia como justificar o que acabara de acontecer. A mulher, aquela figura estranha, agora parecia mais uma lembrança vaga do que uma realidade, como se o próprio tempo tivesse mudado à sua volta. Eu olhei para a estrada, para o nada que se estendia diante de mim, e me vi perdido. A solidão não era mais reconfortante. A sensação de desorientação era total. Algo em meu interior me dizia que eu jamais seria o mesmo. Lembrei-me das histórias que meu avô contava, histórias antigas, sobre almas perdidas que vagam por essas estradas, buscando carona para continuar sua jornada. Espíritos que nunca chegaram a seus destinos, que ainda aguardam o fim de algo que nem eles sabem o que é. Eu tentava afastar esse pensamento, mas ele não me deixava em paz. Não podia ser. Mas enquanto o calor da tarde caía, senti uma certeza gélida invadir minha mente. Ela não era uma mulher. Ela não era viva. Ela era uma entidade, uma presença que atravessava a estrada como um espectro. E ali, naquele deserto de poeira e sol,
Ela me encontrou. A estrada, o calor, o silêncio, tudo fazia sentido de maneira tortuosa. A armadilha estava armada há muito tempo. Eu só não sabia. E agora não importava o quanto tentasse esquecer, eu jamais conseguiria. Quando cheguei a São Luís, a cidade parecia a mesma, mas algo havia mudado em mim. O calor da estrada ainda queimava minha pele, mas agora, cada canto da cidade parecia estranho, como se eu fosse um estranho ali. O caminhão, o motor roncando no asfalto familiar, parecia me observar de forma diferente. O que deveria ser conforto se tornou um fardo. Eu não sabia exatamente o que havia acontecido, mas sabia que algo fora da minha compreensão tinha tomado conta de mim. O rosto da mulher, com seus olhos vazios, ainda estava em minha mente, gravado como uma marca impossível de apagar. Eu tentava me convencer de que era apenas uma ilusão, uma coincidência bizarra, mas o peso da verdade era mais forte. Não havia como negar. A estrada, aquele trecho árido, aquele deserto de poeira e silêncio, guardava algo que eu agora conhecia. E aquele segredo não me deixaria em paz. A sensação de estar sendo observado não me abandonava. A cada passo, a cada curva que eu fazia, sentia que algo estava me seguindo. Algo que não estava mais ligado ao mundo físico, mas que ainda me observava, aguardando. Eu sabia, com uma certeza angustiante, que aquele encontro não havia terminado. A estrada que me trouxe de volta a São Luís agora era diferente para mim. Ela nunca mais seria a mesma, e eu também não. O silêncio da estrada, a poeira no ar, a mulher com seus olhos vazios. Não, eu não estava livre. O encontro ainda não tinha acabado. Algo me dizia que a estrada me chamaria de novo, e que da próxima vez, talvez eu não fosse tão afortunado. O mistério ainda me perseguia.